Olha, a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, realizou hoje a entrega de 10 mil colmeias a prefeituras e associações de 52 municípios piauienses. Os recursos, no valor de 4 milhões de reais, são oriundos do Orçamento Geral da União via Emenda Bancada Federal do Piauí. A gente confere os detalhes agora na reportagem. Além das caixas de abelhas, o evento apresenta casas de mel transportáveis, EPIs completos e degustação de produtos apícolas. A meta da Codevasf é fortalecer a economia local. O Piauí já é o segundo maior produtor de mel do país. O compromisso da Codevasf é conquistar cada vez mais recursos na nossa bancada federal para a gente aportar nessa importante atividade e continuar fazendo essas ações. Com previsão de aumentar em 500 toneladas a produção anual, os apicultores poderão elevar sua renda de forma consistente e estável. Nosso mel é silvestre, é um mel orgânico, não tem agrotóxico, não tem antibiótico, é um mel de excelente qualidade. Hoje estamos distribuindo 10 mil caixas de abelha, 10 mil colmeias. O que é que isso representa? Uma colmeia dessa, quando o inverno é regular, o apicultor ele colhe de 4 a 5 vezes. Isso dá uma quantidade de mel que, em transformando isso em dinheiro, dá aproximadamente R$600. Então você imagina, o apicultor que tiver uma caixa de abelha, ele tem normalmente R$600. Se ele tiver 10 caixas de abelha, já são R$6 mil. A entrega simboliza o esforço conjunto da bancada federal piauiense e da Codevasf para fortalecer a apicultura no estado, gerando emprego e renda no campo. Fico feliz de ver que a nossa bancada, mais uma vez, dá o exemplo concreto de ação conjunta. Isso aqui é uma emenda do conjunto da bancada, colocando de uma lapada só, através da Codevasf, portanto, do governo federal, do presidente Lula, 10 mil colmeias para fortalecer ainda mais a apicultura no nosso estado. Aumentar a produção, aumentar a capacidade de proteção do meio ambiente e mais renda para as nossas famílias. Nós estamos fazendo um ato que vai aumentar o faturamento dos apicultores do Piauí em R$6 milhões durante um ano. Quer dizer, isso faz a diferença na vida das pessoas e ajuda a caminhar no objetivo que nós temos em comum, que é transformar, botar o Piauí no lugar que ele merece, que é o primeiro lugar da apicultura do Brasil. Boa noite, Tássio Cruz, novamente. Boa noite novamente a todos. E Lívia Pessoa, chegando aqui para brilhantar nosso time de política. Boa noite, Aline, Tássio, quem está em casa conosco. Bom, vamos conversar então sobre esse evento que é de extrema importância para esse setor que produz um mel de altíssima qualidade, como é o nosso aqui do Piauí, reconhecido internacionalmente. Hoje eu até comentava com a Lívia Pessoa e com a Livaldo Barbosa como o nosso mel é valorizado. Se você for para qualquer país da Europa e encontrar o nosso mel, o preço é totalmente diferente do que a gente encontra aqui no Piauí, com muitos certificados, é muito mais caro por lá. Então, é importante esse evento que você participou, inclusive, né, Lívia? Isso, Aline. E, inclusive, foi uma política que o Brasil vem adotando, que é de colocar e especificar de onde vem aquele produto, aquela produção agrícola. No caso do mel, sempre se está se colocando no rótulo, que antes não tinha, pode parecer óbvio, mas antes não tinha, o Made in Piauí, feito no Piauí. Então, é muito importante, é uma valorização de uma cultura que, por mais que seja feito por meio de abelhas, claramente não é um vegetal, ainda assim é algo que exige toda uma infraestrutura do agronegócio, exige tecnologia, exige previsibilidade de produção e tudo isso, claro, com um amparo do Estado, um amparo de órgãos federais, como é o caso da Codevasf, faz com que haja uma produção maior e também essa valorização do nosso produto. Mas não é um vegetal, mas depende da natureza. Depende da natureza. Ter um ambiente preservado para poder ter, para as abelhas sobreviverem. Isso mesmo, se a gente está falando da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, para o São Francisco é fundamental que a gente tenha a produção dessas abelhas, elas auxiliam em todo o processo de ecológico, né, a polinização, então fundamental. Vocês falavam, por exemplo, em selos, né, de classificação de regiões. Eu e a Lívia somos amantes dos vinhos, por exemplo, se você fala de um vinho francês,
você tem todas as regiões que classificam aqueles vinhos e isso traz àquele vinho uma importância, um valor mundialmente. Se a gente falar, por exemplo, dos espumantes franceses, que são conhecidos como champanhe, acaba que ele supervaloriza o produto. Então, por isso, é importantíssimo os produtores piauienses criarem esse selo de identidade, esse selo de qualidade do produto, para também valorizar toda a cadeia de produção e vender melhor ainda o nosso produto, o nosso mel, que é referência. Ah, mas nada como os chilenos. Vamos lá, hoje teve muito bastidor nesse encontro de vários setores da política, né, de vários partidos. Você acompanhou alguns desses bastidores, né? Isso, Aline. Na semana passada, na sexta-feira, nós trouxemos o início dessa movimentação ainda embrionária sobre uma possível federação entre o MDB e o Republicanos, mas sem muitas confirmações da própria sigla, nem do Republicanos, nem do MDB. Hoje, tanto Marcelo Castro, que é presidente estadual, como também Jadiel Alencar, que é do Republicanos, falaram sobre o assunto e deram como certa essa federação, mas sem trazer muitas futurologias em relação à fusão cruzada com o PSD, Aline. Porque são realidades que ainda precisam ser bastante debatidas. Agora, que nunca vai ter unanimidade. De fato, isso sempre acontece. E quando você fala de uma federação MDB Republicanos, Aline, é diferente, por exemplo, da Federação União Brasil e Progressistas, que são dois partidos em um espectro ideológico parecidos. O MDB não. O MDB é extremamente vasto. Nós temos estados onde o MDB é muito próximo à esquerda, como no Piauí, né? MDB e PT se aliam. O Republicanos não, um partido de centro-direita, muito ligado à religião. Então, quando você analisa uma federação nacional, você precisa colocar todas essas especificidades de cada estado na balança. Então, por isso, uma certa relutância em confirmar essa federação, mas eu diria que uma resposta quase que imediata à Federação União Brasil e PP. Surge um outro bloco político muito forte, que seria essa Federação MDB e Republicanos. Vamos ouvir o que disse, então, o senador Marcelo Castro sobre esse assunto? Nós temos um período, tem modas. Hoje no Brasil está na moda fazer federação. Então o PT já fez federação, o PSDB fez federação, o Progressistas com a União Brasil fizeram a federação agora e o MDB com Republicanos estão em entendimentos já bastante avançados para fazer também uma federação. Eu estou confiante de que nós faremos essa federação. Da parte do MDB, todos os senadores, todas as pessoas que eu encontrei, que eu consultei, são absolutamente favoráveis a que a gente faça a federação com Como isso afeta a base governista no estado do Piauí e até a fusão cruzada? Não, isso não afeta em nada. A primeira condição da federação será da autonomia, como existe hoje no MDB, de cada região, cada regional do partido ter o seu direito de poder tomar o caminho que quiser. Porque se não fosse assim, evidentemente que os partidos se despedaçariam todos no Brasil. É uma nova configuração, uma nova roupagem que vem sendo desenhada na política brasileira, né? E se a gente vê as federações que foram montadas anteriormente, Aline, eram federações para salvar partidos, por exemplo, a do PT com o PCdoB e o PV, na intenção de evitar que esses partidos fossem atingidos pela cláusula de barreira. Agora não, federações que surgem com siglas grandes, siglas que já ultrapassaram a cláusula de barreira, que não precisariam da federação para sobreviver, mas fazem a federação para aumentar a sua capacidade política, aumentar o tamanho no Congresso. Então, acho que esse ponto também é interessante a gente observar, que é uma segunda etapa das federações partidárias em âmbito nacional. Nem todo mundo, como a gente comentava aqui no começo, nem todo mundo está alinhado com essas novas ideias, nesses novos direcionamentos. Deputado federal Jadiel Alencar, do Republicanos, inclusive, falou que essa fusão entre MDB e Republicanos já está quase selada, só que ele descartou ir para o PSD. Essa discussão ela está avançando bem. O presidente Marcos Pereira sinalizou extremamente positivo. O presidente Baleia Rossi também sinalizou extremamente positivo. E essa discussão hoje ela está em 2 estados. Roraima, porque tinha uma questão política, um entrave político local lá.
e também o Espírito Santo, porque existem pré-candidatos ao governo do Espírito Santo, tanto pelo MDB como pelo Republicanos. As informações que me chegaram pelos presidentes nacionais, que os demais estados já estão praticamente pacificados. Então, é de grande importância. O MDB e o Republicanos não podem ficar na Série B, nesse novo formato de alianças, de federações que está existindo a nível nacional, com um aumento significativo da bancada. Com essa federação, o Republicanos e o MDB vai para 94, 95 deputados. Então fica uma bancada muito forte, competitiva, não só a nível nacional, mas nos estados. Mas, deputado, para alinhar essas estratégias, o senhor falava sobre a certeza de que deva acontecer. No entanto, com a fusão cruzada do PSD, faria a manutenção de uma chapa federal e uma chapa estadual, ou o senhor iria para o PSD de pleitear essa vaga? Não, a minha possibilidade no PSD é fora de cogitação. O deputado Jadiel Alencar é do Partido Republicano. Nós estamos com a nossa chapa para deputado federal 100% montada no Republicanos, e acontecendo a federação com o MDB, nós vamos ser aliados dos filhos do MDB. Ele foi bem enfático. PSD, não, nem pensar, né? Exatamente, isso faz com que haja uma percepção de que a manutenção dessa fusão cruzada, ela perpassa por alguns estágios e eles estão um pouco atribulados nesse momento. A federação entre MDB e Republicanos não é uma certeza, mas é algo que se encaminha, e se encaminha em meio a alguma dificuldade que o PSD possui em aglutinar as suas lideranças e até os seus posicionamentos dentro da base governista. Então, torna-se uma dúvida, torna-se uma possibilidade de rompimento. E essa possibilidade ela é reforçada, pelo deputado Jadiel Alencar durante sua fala, em que ele diz que não vai se filiar ao PSD. Então, como que vai fazer a manutenção de uma fusão cruzada em meio a uma federação em que ele não participa dessa estratégia? Não tem como, é inviável. Então, existem alguns pontos que precisam ser alinhados, mas, principalmente, precisa saber qual o lugar que o PSD vai estar no próximo ano. A conferir. Bom, tinham outros personagens importantes da nossa política também presentes nesse evento, como o deputado Merlong Solano. E falou com você sobre a política econômica do país, né? Isso, Aline, o deputado federal Merlong Solano, além de coordenador da bancada federal, ele também é professor de economia, então, normalmente ele consegue conversar bem com os parlamentares, até no próprio Congresso, sobre a política monetária do Brasil, do Piauí, por consequência. E, recentemente, houve um posicionamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação a um recuo fiscal, em que ele diminui ali o IOS, mais uma vez, para, em parte, desagradar o grande empresariado, mas continua desagradando. Existem ali algumas posições que influenciam na imagem pública do governo federal, mais uma vez. E eu questionei o deputado sobre isso, se ele concorda, se ele discorda, e também qual é o posicionamento do próprio partido no Congresso Nacional, e ele falou um pouco mais sobre o assunto. A redução de impostos é bem-vindo. O governo Lula tem procurado atuar através de ações que não aumentem a carga tributária, melhorando a eficiência da máquina arrecadadora, redistribuindo a carga tributária, como é, por exemplo, a natureza da isenção do imposto de renda até R$5 mil, que não vai ter impacto na receita. Por quê? Porque quem ganha a partir de R$100 mil por mês vai chegar a pagar no mínimo pelo menos 10%. Então, não vejo. O governo Lula está empenhado fortemente no equilíbrio fiscal. Bom, agora a gente vai saber como é que está o roteiro, né, na Arábia Saudita, ou melhor, no Oriente Médio. No Oriente Médio, do governador Rafael Fonteles. Uma agenda que ele está cumprindo pelo Consórcio Nordeste. Isso. Você está acompanhando, né? Exatamente, Aline. O governador começou em Doha e hoje à tarde, né? Tarde lá, amanhã aqui, cumpriu a agenda na Arábia Saudita, dos países que mais exploram combustíveis fósseis do mundo e que está tentando assumir internacionalmente esse protagonismo da transição energética. Por isso, essa agenda tão importante do governador, e
conversou com diversos representantes, diversas empresas, principalmente com o hidrogênio verde produzido no Nordeste, norteando a pauta junto a esses representantes do mundo árabe. Vamos ouvir. Tivemos uma reunião com a SALIC, que é o braço de segurança alimentar do Fundo Soberano Saudita, tem inclusive investimentos já em empresas brasileiras do setor agrícola, do setor relacionado à segurança alimentar. Apresentamos o potencial nessa área do estado do Piauí. Também tivemos uma reunião com a Aqua Power sobre o tema da transição energética. Esse grupo também tem investimentos do Fundo Soberano Saudita e tem vários investimentos em dezenas de países na área de energias renováveis. Também tivemos uma reunião com a NADEC, que é uma grande empresa também da área de alimentos e distribuição aqui na Arábia Saudita e que tem interesse em realmente ter novos parceiros para abastecer, não é, essa empresa que fornece alimentos, frutas, vegetais, proteína animal, leite, aqui para a população da Arábia Saudita e do Oriente Médio. E também fui recebido pelo CEO do Grupo Al-Qoraev na sua residência. Na verdade, já foi uma continuidade de uma reunião que tivemos com representantes dessa empresa lá em Teresina e agora pudemos aprofundar essas conversas com esse grupo que investe sobretudo na área de irrigação. Tem investimentos em várias outras áreas, mas esse é o foco principal, dado que eles querem descentralizar sua atuação no mundo, especialmente na América Latina e no Brasil. Então, esperamos ter novas reuniões de continuidade dessas primeiras tratativas para atrair investimentos, de preferência industriais, para o estado do Piauí, para gerar empregos de qualidade para a nossa população. Portanto, é uma agenda que o governador encabeça como o comandante do Consórcio Nordeste, assuntos de interesse para todos os estados aqui da região, mas é claro que ele também está tentando trazer, né, Tássio, esse protagonismo para o Piauí, porque casa exatamente com as políticas implantadas por ele. E as duas áreas, né, Aline? O governador falava bem e explicava amplamente essa área da transição energética e também a área da irrigação, que é um problema que nós enfrentamos há décadas, né? Praticamente há séculos. Essa agenda em Riad, especialmente, Aline, nós tivemos mais de 30 interlocutores participando dessa reunião, ouvindo a proposta do Piauí. Como eu disse, o mundo árabe, principalmente a Arábia Saudita, ela foi construída a partir da exploração, principalmente do petróleo. Por isso, os sheiks e as empresas instaladas lá buscam essa transição energética como uma maneira de utilizar uma nova matriz. E por isso, o nosso hidrogênio verde, que deve começar a ser produzido ao final do ano que vem, entra muito bem com o propósito dessas empresas. Então, são agendas importantes para o Nordeste, mas principalmente também para o estado do Piauí, especialmente essa questão da transição energética. Tássio Cruz, quero muito te agradecer, sua colaboração é sempre muito importante. Toda segunda e quarta a gente tem esse timão aqui de política. Grande abraço a você, grande abraço à minha amiga Lívia e a todos que nos acompanham. Lívia, minha companheirinha de todos os dias, até amanhã. Até amanhã, Aline, Tássio, quem está em casa com a gente.